Então, galerinha, vamos lá, voltando aqui às nossas aulinhas de filosofia, né? Hoje nós vamos ter uma aulinha sobre Platão, beleza? Platão foi discípulo de, de Sócrates, perdão. Aristóteles foi discípulo de Platão, né? E juntamente com Aristóteles, Platão vai ser um dos principais pensadores da antiguidade do período ontológico, ou seja, do período que busca acessar o conhecimento do ser, acessar verdades, acessar princípios imutáveis, universais, né? Platão nasceu aí em 427 a.C., faleceu em 347, Aristóteles em 384, faleceu em 322. Hoje a gente vê Platão, na próxima aula a gente vai ver Aristóteles, tá? E aí é o seguinte, esse cara, pessoal, Platão, ele foi discípulo de Sócrates durante muito tempo, e tudo que a gente sabe sobre Sócrates, por exemplo, boa parte foi escrito através dele. Boa parte das ideias de Sócrates sobreviveram devido a Platão. Porém, enquanto Sócrates falava muito e investigava muito o conhecimento, Platão buscou teorizar mais o conhecimento. E aí ele dá luz a algumas ideias, né, como a questão do mundo das ideias, a questão do mito da caverna, as formas, a questão também política da filosofia dele na República. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Então, para Platão, este mundo que nós vivemos é só uma sombra do mundo perfeito. Nós vivemos no simulacro de um mundo ideal, né? Nós vivemos num mundo que é a imitação de um mundo ideal. Então, segundo Platão, que é o primeiro grande sistema, criador do grande sistema filosófico no mundo ocidental, né? Só a verdade pode conduzir a vida humana, combatendo a ignorância, preconceito e a preguiça. Então, pode ver, né, que ele tem uma preocupação com os princípios da verdade. Então, o que é a verdade para Platão? O que é o belo? O que é o feio? O que é a justiça? O que é bom, sabe? Então, eles se preocupam em procurar isso. E, segundo Platão, né, há uma necessidade da verdade para além das meras opiniões. Aí, já fazendo uma crítica aos sofistas, que eram filósofos que vendiam, digamos assim, o seu trabalho para tentar convencer os outros, né? Então há uma busca na filosofia platônica pela verdade. Ao contrário de Sócrates, Platão deixou uma extensa obra escrita. Então aí, por exemplo, só de Sócrates ele copia, se não me falha a memória, são 32 ou são 38 diálogos socráticos que ele copiou. Como ele foi um dos principais discípulos de Sócrates, ele escreveu muito sobre Sócrates. Então você tem a República de Platão, o Banquete, Fédon, né? É onde ele estabelece as suas ideias sobre o que é felicidade, por exemplo, justiça também, e Apologia de Sócrates, que é uma defesa que ele faz do seu mestre, tá? Então todos esses livrinhos aí vocês podem encontrar para comprar se vocês quiserem. E aí, quando vocês tiverem acesso ao slide, e é esse slide, né, do professor Rafael Bastos, que foi meu professor de filosofia e passou esse slide para a gente, vocês vão ver dois videozinhos também que estão nesse slide, tá? Um resumo sobre a vida de Platão e a alegoria da caverna, tá? Então, você tem a questão do idealismo platônico. Como eu falei para vocês, Platão desenvolve uma teoria do mundo das ideias. Esse mundo que nós vivemos é simplesmente uma imitação do mundo verdadeiro, segundo ele, né? Nós conhecemos muito pouco, né? Segundo Platão, conhecemos o que conseguimos recordar do mundo das ideias, tá? A República e a polis ideal também, já que ele vai transformar a sua filosofia numa filosofia política, a gente vai entender, né? Para ele, um bom governante seria um governante filósofo, então um rei, um bom rei, um rei justo, seria um rei que tivesse conhecimento acerca de muita coisa, e um conhecimento filosófico sobre essas coisas. E também tem a ideia dele das três partes da alma também, tá? Segundo Platão, a teoria do mundo das ideias é o seguinte: existe o mundo inteligível, tá? Que é o mundo das ideias. Isso vem de uma influência de Parmênides, o mundo onde está a verdade, o ser das coisas, onde existem os modelos perfeitos, as verdades únicas, eternas e imutáveis em qualquer lugar do mundo, digamos assim, na crença platônica, né? Uma essência universal das coisas, algo que existe em si, e era a base, segundo ele, de todo o conhecimento científico. Ou seja, as ideias para ele era a base do conhecimento científico. E aí o exemplo que ele dá, por exemplo, o cavalo. O cavalo, existem vários tipos de cavalo, mas existe uma forma ideal de cavalo que faz com que nós percebamos
que os outros cavalos podem ser chamados de cavalos, né? Então a forma seria mais ou menos essa daí que está aparecendo na sombra escura aqui no canto da tela de vocês. Já o mundo sensível, a partir das influências de Heráclito, né? Heráclito é o cara que vai falar sobre a questão de que as coisas sensíveis, elas existem, pois se transformam, porque nós podemos perceber essa transformação delas, né? Já Parmênides diz que não, que as coisas que são não podem deixar de ser, não podem se transformar, senão elas deixariam de existir, tá? Então Platão vai tentar conciliar esse debate entre Parmênides e Heráclito, tá? Segundo Platão, o mundo sensível é o mundo das cópias imperfeitas, múltiplas, temporárias, mutáveis, tá? A aparência do particular não traria a verdade em si, então nós não perceberíamos a verdade no mundo real, mundo físico, e seria a base do senso comum, ou das opiniões. E aí vocês podem ver, tem vários tipos de cavalo. Vocês notam que todos os cavalos têm, por exemplo, 4 patas, um rabo, uma cauda, né? Um tipo de focinho, tudinho. Porém, eles têm algumas coisas acidentais, múltiplas, como a cor, as pintas, a cor dos cabelos, o tipo de casco. Então, isso para Platão seria justamente o simulacro, ou seja, aquilo que não é real em si, né? Existe uma ideia de cavalo, mas esses cavalos aqui não são a realidade. Eles são a imitação de uma ideia real de cavalo. É um pouco complicado realmente, mas isso vai ser a base do conhecimento platônico. Segundo Platão, na sua teoria da reminiscência, conhecer é recordar. Platão acredita, por exemplo, que a alma humana ela já vem de outras vidas, tá? E isso era muito comum na Grécia Antiga. Existe até uma religião no Egito Antigo, por exemplo, que se chama Orfismo, que acreditam na transmutação da alma, ou seja, na reencarnação das almas. E as almas podem reencarnar em corpos humanos ou em corpos de animais, etc. e tal. Isso é muito comum no Oriente, por exemplo, né, principalmente na Índia, essa crença na transmigração da alma, na reencarnação. Então, Platão, muito provavelmente influenciado pelas ideias de Pitágoras, que era um adepto do orfismo e que acreditava na transmigração da alma, que os gregos chamam de metempsicose, né? Mudança da alma de lugar. Ele acredita que a capacidade humana de conhecimento existe pelo pertencimento de sua alma racional às ideias. Seria a tese da preexistência do pensamento em relação à vida no plano sensível. Então, segundo Platão, nós já conhecemos a verdade antes de existirmos. Então, é um pouco complicado, né? Você acreditar nisso, que nós já conhecemos a verdade antes de existirmos em si. Mas é a ideia do cara. E aí vem a sua alegoria da caverna, que eu vou dar uma explicadazinha rapidinha para vocês, como eu falei, tem no vídeo, que vai estar disponível para vocês também, um vídeo acessório. Então, no interior da caverna permanecem seres humanos que nasceram e cresceram ali. Detalhe, Platão está querendo explicar a sua teoria do mundo das ideias através da alegoria da caverna, tá? Então vocês notam que temos 3 seres humanos aqui, né, que nasceram dentro da caverna, presos ali, ficam de costas para a entrada, acorrentados e sem poder mover-se, forçados a olhar somente a parede do fundo da caverna. E aí você tem, atrás dos prisioneiros há uma fogueira separada deles por uma parede baixa, e você tem as sombras, né? As pessoas caminham por detrás da parede de modo que os seus corpos não projetam sombras, mas sim os objetos que carregam. Então, ali você teria o quê? Os prisioneiros não podem ver o que se passa atrás deles e veem apenas as sombras que são projetadas na parede em frente a eles. Aí, ó. Imagine que um prisioneiro seja libertado e forçado a olhar o fogo e os objetos que faziam as sombras. A luz, primeiramente, iria ferir os olhos dele, né? E ele não poderia enxergar muito bem. Ia dar aquela incandescência. Se lhe disserem que o presente era real e que as imagens que anteriormente viam não era, ele não acreditaria. Na sua confusão, o prisioneiro tentaria voltar para a caverna para aquilo a que estava acostumado e podia ver, tá? Mas não é muito bem assim. O prisioneiro, segundo Platão, aí não está explicado muito bem. O prisioneiro ele se libertaria, ele iria para o mundo lá fora, ele entraria em contato com a luz, que seria o conhecimento filosófico, né, acerca da realidade. E posteriormente, quando ele visse esse conhecimento, ele teria o dever moral de voltar para a caverna para libertar os outros prisioneiros e para falar sobre os outros prisioneiros, sobre a verdade que ele havia visto através da luz da filosofia.
Só que quando ele voltasse e fosse falar para os outros prisioneiros a verdade que ele enxergou através da filosofia, ele seria condenado pelos prisioneiros que tomam a verdade somente por aquilo que eles conseguem ver, que seriam as sombras, né? Então note que há uma semelhança muito grande hoje em dia com a sociedade que a gente está vivendo, vivenciando inclusive, né? Muitas pessoas que conhecem a verdade em termos científicos, em termos filosóficos, determinadas verdades, né? Como por exemplo as vacinas, como por exemplo a forma da Terra, né? A questão do debate entre os terraplanistas e se a Terra é helicoidal, geóide e tal. Há esse debate hoje em dia. Então, às vezes, você promove esse debate científico, fala sobre essas verdades científicas e você é tido como louco, ou como alguém que quer enganar, ou como alguém que quer a verdade só para si. E muitas vezes você é condenado, né? Tem esse movimento anti-vacina, por exemplo, de pessoas que acreditam que a vacina, ao invés de ajudar, mata. E aí, a condenação desse filósofo que se libertou e que encontrou a luz. Já na República, pessoal, na República de Platão, segundo ele, nem todos têm condições de governar, porque o governo da cidade deve primeiramente buscar a justiça para todos e proporcionar meios de se educar para a virtude. Onde houver a justiça, aí está a felicidade. O primeiro princípio da justiça seria a solidariedade social. Nem todos os líderes têm solidariedade social, forma pela qual a pessoa contribui para o bem-estar coletivo. O segundo é o desprendimento, dever consciente, né, de pessoas realmente dispostas a prover o bem comum. O desprendimento ao quê? Ao poder, aos bens materiais, né? Colocar o bem comum, o bem coletivo, acima dos bens privados. E aí vocês podem fazer uma crítica justamente aos nossos representantes políticos hoje em dia, né? Será que eles seguem esses princípios da República de Platão? Muito difícil. Para Platão existiriam três tipos de pessoas, três categorias políticas de pessoas. A classe dos trabalhadores, que seria a alma, né? São as três partes do corpo, as três almas. Seria a alma concupiscente, ou seja, que busca prazeres e as riquezas. E se os trabalhadores governassem, haveria desigualdade. A classe dos soldados, que seria a alma irascível, que busca glórias e combates, e se eles governassem, haveria inseguranças e guerras constantemente. E a classe dos governantes, que seria a alma racional, segundo Platão. Veja que ele é um aristocrata, ele divide a sociedade em três estamentos sociais: trabalhadores, a plebe, né, o povão, os soldados, os guerreiros e os racionais, os filósofos, os cientistas de sua época, né? Que busca sabedoria, que busca sabedoria e conhecimento. E se governarem, haverá justiça e igualdade. Portanto, para Platão, uma república bem governada seria uma república governada por filósofos. O magistrado governa, o soldado defende e a parte econômica é provida, né, pela subsistência dos cidadãos, tudo na mais perfeita harmonia. Notem que Platão prega uma sociedade de classes, de certa forma, né, uma sociedade categórica. E o rei filósofo seria o ideal, né? E aí tem essa frase dele famosíssima, que é o preço que os homens que não gostam do conhecimento, né, pagam pela indiferença dos assuntos políticos é ser governado pelos maus. Então, o preço dos homens que não se discutem, que não se envolvem, que não discutem sobre política, que não acha que discutir sobre política traz frutos, é ser governado por homens de mau caráter, por homens que vão mandar nele como quiserem, né? Então, esse aí é outro videozinho que vocês vão ter acesso, tá? Para falar sobre a alegoria da caverna de Platão. E aqui nós temos 3 questõezinhas. Eu quero que vocês respondam, beleza? E vou dar uma forma de recepcionar essas questões de volta. Vou ver se o Thiago me coloca no grupo de vocês, tá? Então aí a primeira questão, vocês podem pausar e responder. A segunda questão, vocês podem pausar e responder também, tá? Deem a pausazinha no vídeo e respondam. E a terceira questão, tá, pessoal? Vocês também vão pausar e responder. Não vou mandar o gabarito agora, porque senão ficaria muito fácil, tá? E antes de terminar, eu quero fazer uma leiturazinha aqui com vocês. Tá? Deixa eu só. Eu quero fazer uma leitura com vocês aqui sobre Platão, de um trechozinho desse livro, Em Busca de Nós Mesmos, tá? Do Clóvis de Barros Filho e do Pedro Calabres, que o Clóvis é um dos maiores filósofos brasileiros contemporâneos,
e o Pedro Calabres é um neurologista, é um neurocientista. Tá? O título é Platão e a busca pela verdade. Clóvis, né? Na Odisseia, Ulisses sai do caos, da desarmonia de estar fora do lugar, e enfim chega a Ítaca. Deixa eu colocar aqui. Onde se restabelece a ordem cósmica. Essa alegoria que nos ensina tanto sobre o jeito grego de pensar está presente na primeira filosofia. Um grande nome, talvez o maior de todos os tempos, é Platão. Ele escreveu os Diálogos, aparentemente 35, de autoria confiável, nos quais apresenta temáticas como a virtude, a beleza, a amizade, a coragem, a justiça, entre outras. Platão inicia os diálogos apresentando as opiniões dominantes sobre tais temas do tempo dele. Portanto, apresenta o estado da arte, mostra o que as pessoas mais influentes pensavam sobre aquele assunto naquele momento, expostas essas várias opiniões politicamente fortes, que ele denominava de doxa. Platão, pouco a pouco, ia colocando as ideias uma contra as outras em enfrentamento, como se quisesse atritá-las, verificar e testar suas consistências. O objetivo era sempre encontrar algum tipo de argumento satisfatório. Todos os diálogos de Platão são movidos por uma espécie de vontade de verdade, vontade de encontrar algum tipo de definição, de ideia, que satisfizesse a curiosidade inicial sobre o tema proposto. Perceba que, da mesma maneira que Ulisses sai da zona de guerra de Troia em busca de Ítaca, do caos em busca da harmonia cósmica, Platão, diálogo a diálogo, sai da turbulência da opinião, da turbulência das opiniões dominantes em circulação na cidade e busca uma verdade consistente, uma verdade que seria tranquilizadora e que corresponderia à harmonia de Ulisses em Ítaca. Perceba que, da mesma maneira que para Homero, Ulisses sai do caos em direção ao cosmos, Platão nos convida a sair das aparências de verdade ou das verdades aparentes em busca de algo racionalmente consistente que possa pairar sobre as múltiplas impressões de circunstância. Para Platão, somos constituídos de corpo e alma. Nosso corpo é esse que você conhece, é esse que você vê. Ele tem certa duração, é finito, deseja e tem sentidos que permitem ter algum contato com o mundo. A alma, entre outras funções, seria responsável pelo pensamento, pela inteligência, pelas ideias. Na verdade, Platão acreditava que nossas almas já tivessem contato com a verdade das coisas antes do nascimento. A teoria lá, né, da reminiscência. Ou seja, que já tivéssemos conhecido essa verdade quando a alma ainda estava sem corpo. Essa alma que é eterna, que não morre junto com o corpo. Existe um momento da vida da alma em que ela é acompanhada do corpo, o que Platão denomina de aprisionamento da alma. Imagine o seguinte, a alma está lá, somente ela, em contato com as verdades. Então, por alguma razão estranha, essa alma acaba encapsulada, aprisionada por um corpo qualquer, como o seu, por exemplo, e tem que conviver com esse corpo até que ele se deteriore. Que é quando finalmente a alma retomará a sua liberdade. Isto é, uma vida sem corpo, uma vida de carreira solo. Mas se a alma já estava em contato com as ideias verdadeiras, então quando nascemos já sabemos de tudo. Pois é, de fato as almas que nos constituem têm grande familiaridade com a verdade, mas no nascimento passam por uma espécie de esquecimento, tá? Segundo Platão. E o que nos toca fazer durante a vida? Tentar relembrar aquilo que sempre soubemos. A busca da verdade não é uma aventura completamente no escuro e virginal. É uma retomada de contato, a relembrança de coisas que nossa alma sempre soube muito bem. Por isso, quando nossa vida permite que nossa alma retome o contato com essas ideias, ela exulta, ela se alegra, porque é essa a praia dela. É isso que lhe é familiar. Então, nossa vida é boa porque a nossa alma sorri, né? Veja só que ideia genial. O que traz felicidade para o homem, segundo Platão, é aquilo que faz com que a alma dele acredite que é a verdade. Né? Essa filosofia vai ser muito utilizada, por exemplo, no cristianismo. Paulo, que é um grande conhecedor desses filósofos gregos, vai se utilizar muito dessa base filosófica de Platão e de Aristóteles também, de certa forma. Né? Por exemplo, tem um versículo que Paulo diz assim: hoje nós tivemos por sombras, nós tivemos através de um espelho, mas um dia tiveremos face a face como verdadeiramente és. Né? Então você nota que há um pouco essa imagem do mundo ideal, do mundo das ideias e do mundo das formas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aulinha de filosofia. Isso que a gente fez aqui no final da aula, a leitura de um texto, eu vou estar tentando trazer sempre para vocês, tá? Isso se chama, de certa forma, tertúlia, que é a leitura de um texto para a gente traçar comentários. No caso aqui, foi um texto que veio como anexo à aula que a gente teve, tá? Então, eu espero que vocês gostem aí. E até a próxima. Valeu, galerinha.